Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando para dar sequência ao nosso curso para pregadores iniciantes, hoje com a aula de número 8, com o tema Como preparar uma mensagem bíblica. Nesta aula estaremos dando alguns pontos que vai lhe ajudar a confeccionar, a preparar a mensagem para você pregar em nome de Jesus. Vamos para a nossa aula. Antes, quero ser grato a você que tem nos acompanhado aqui neste curso básico, simples, para pregadores que estão começando na ministração da palavra de Deus, no ministério de pregação do Evangelho. E quero ser muito grato a você que tem acreditado no nosso trabalho, no ministério que Deus tem nos confiado. Agradecido também a você que é inscrito aqui em nosso canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando com seus irmãos e amigos para uma divulgação maior desse nosso trabalho. Como já disse, simples, básico, mas tenho convicção que tem ajudado você no desenvolvimento do ministério que Deus te confiou. Vamos para a nossa aula de hoje. Escolhemos para esta aula de hoje dois textos bíblicos. Um se referindo ao apóstolo Paulo, quando ele diz: "E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho." Efésios capítulo 6, versículo 19. E o segundo exemplo do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo 4, versículo do 11 ao 23, porém eu não estarei lendo todo esse texto para não tomarmos tempo, mas lê o que está escrito em um dos versículos, que é o versículo de número 18 e 19, que diz assim: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." Vamos orar agradecendo a Deus? Eterno Deus e Pai maravilhoso, te louvamos por mais esta oportunidade de estar nos trazendo mais uma aula neste curso livre para pregadores iniciantes. E hoje, Senhor, com o tema como preparar uma mensagem bíblica. Assim te louvo pela vida de cada um daqueles que nos acompanham aqui nesse curso, os que estão realizando o curso na íntegra, que estão assistindo todas as aulas. Deus, continue abençoando os nossos irmãos, usa-os poderosamente no anunciar a tua palavra, para que vidas sejam resgatadas em nome de Jesus. Concernente à nossa aula, nos ajuda a transmitir, Senhor, com segurança, com clareza, aquilo que colocaste em nosso coração, e prepara o coração dos nossos alunos para assim entenderem o que foi aqui explicado em nome de Jesus. Amém. A nossa introdução diz assim: a mensagem precisa estar dentro do esperado pela igreja e no centro da vontade de Deus. Tudo o que foi preparado deve ser entregue com inspiração e empolgação, com fervor, sabendo que ali está pessoas que estão carentes, necessitadas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus. Então o pregador, ele precisa ter essa consciência que a mensagem precisa estar dentro da perspectiva da igreja que se reuniu para ouvir, os ouvintes que se reuniram para ouvir a mensagem, deve estar também dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque os que chegam para ouvir, eles chegam necessitados de ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus.
E o pregador precisa entregar tudo aquilo que ele preparou para o culto, para a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Então, pregador iniciante, seja cauteloso ao ser convidado para pregar. Peça todas as informações necessárias para apresentar um bom trabalho. Faça algumas perguntas que lhe ajudarão na elaboração da mensagem. O que fazer quando você recebe um convite para pregar? Se preocupe em saber a temática do culto. Procure saber qual o texto que escolheram para o culto. Importantíssimo, qual o tema que escolheram para aquele culto. Qual o local do culto? Será dentro da igreja? Será num ambiente fechado? Será ao ar livre? Será em um ginásio? Tudo isso o pregador precisa perguntar na hora em que ele foi convidado para levar a palavra no culto, ministrar a pregação do Evangelho. Principalmente se ele não conhece o lugar que ele está indo pregar. Qual o horário do culto? Para que isso? Para que o pregador não se atrase. Pregador iniciante. Nós, como pregadores, precisamos chegar para cultuar junto com a igreja, se possível, antes do culto começar. Sabemos que há imprevisto, às vezes na viagem acontece o imprevisto, às vezes no sair de casa, mas se programe para que você possa chegar antes do culto começar. E quando o culto começar, você já está no local do culto, cultuando com a igreja. Você tem que lembrar, nós precisamos lembrar que somos também adoradores e servos de Deus. E quando chegarmos a hora de pregar, nós estaremos já ali prontos para pregar em o nome de Jesus. Amém? Então, o que fazer para preparar um sermão? É uma pergunta simples, mas para nós que estamos iniciando a pregação, o ministério da pregação, pregadores iniciantes, é uma pergunta de costumes. Escutamos os novos pregadores perguntarem: o que fazer para preparar um sermão? Número 1, peça a direção a Deus. Antes de tudo, ore. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Eu espero que você tenha percebido que em quase todas as nossas aulas nós começamos com este ponto. Antes de tudo, ore. Porque a oração faz parte da vida do pregador. Pregador sem oração não tem como. Já dizia um pregador: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então o crente ele precisa orar, porque orar é conversar com Deus, é pedir a orientação de Deus. Então, para começar a preparação de um sermão, peça a direção a Deus através da oração. Vejamos, pode ser que quem lhe convidou lhe diga o texto e o tema. O que fazer? Respeite a direção dos organizadores do culto, de quem está lhe convidando. Acredite que eles oraram para que Deus lhes desse a temática do culto, como texto, tema, objetivos e propósito do mesmo. Portanto, estude o texto, busque em Deus a mensagem e transmita a mensagem dentro do programado pela igreja que te convidou. Percebe isso aqui? Quem te convidou, a igreja que lembrou de você, que Deus direcionou eles para te convidar, ele já tem uma programação, ele já tem a temática do culto, ele já tem o texto, ele já tem o tema, eles têm objetivo e propósito para este culto e te convidaram para colocar em prática tudo isso
através da pregação que você vai ministrar. Então, respeite isso, ore e peça a Deus uma direção na mensagem que você vai ministrar. No outro extremo, caso isto não aconteça, você precisa buscar a direção de Deus. Caso isso não aconteça, o quê? De quem te convidou te deixar livre e dizer para você, não, fique à vontade para escolher o texto e a mensagem, o tema, e te dar o propósito simplesmente. O nosso propósito é alcançar os não evangélicos. O nosso propósito é trazer uma palavra de avivamento para os nossos jovens, um envolvimento da Igreja Nobre de Deus. Aí eles te deram o propósito. Cabe a você buscar a Deus em oração para que Ele te dê o texto, para que Ele te dê o tema e também te dê a mensagem dentro do propósito que eles te apresentaram. Para isso você precisa buscar a direção de Deus para saber qual a sua vontade para o momento do culto, para aquele culto ali, em nome de Jesus. Amém? 2. Defina o texto e a mensagem. Esse é um passo importantíssimo. Você define o texto que você vai usar e a mensagem que você vai ministrar. Olha só, lembre-se de que a leitura constante da palavra de Deus é um recurso primário e profundo para ajudá-lo na escolha dos textos. O pregador precisa conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, alguns pregadores cometem o erro de ler a Bíblia só quando é convidado para pregar. Tenho citado isso constantemente aqui em nossas aulas, para te incentivar a ler a Bíblia diariamente e ler em outros textos que você ainda não conhece e se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, abrindo o leque do conhecimento da Bíblia Sagrada para a elaboração e a preparação dos seus sermões, da sua mensagem, onde você vai pregar. Todo pregador precisa ler a Bíblia constantemente, diariamente, com o desejo de aprender e memorizar o que está escrito no livro sagrado. Paulo disse a Timóteo, persista em ler, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Alguns cuidados para se observar. Evite textos obscuros, difícil de compreensão por enquanto. Você está iniciando na pregação do Evangelho. Então tenha cuidado com esses textos. Evite tirar um texto do contexto. Evite pregar opiniões pessoais. Peça sabedoria a Deus. Não esqueça de aplicar a mensagem. Não esqueça de aplicar a mensagem. 3. Leia e estude o texto escolhido. Leia repetidas vezes o texto. Leia algumas versões. Identifique as palavras-chave do texto. Leia o texto bíblico com a sua mente livre para extrair a mensagem. Leia alguns comentários e outros pregadores, se possível, só depois que a mensagem estiver pronta. Vejam só o que é que esse tópico diz aqui para a gente. Leia e estude o texto escolhido. Você escolheu o texto da sua mensagem. Então leia ele diversas vezes até você memorizar esse versículo, para que você possa citá-lo sem precisar estar lendo na Bíblia, mas na sua mente está esse versículo e você pode citá-lo sem precisar estar lendo. 2.
leia em algumas versões esse versículo. Para que isso? Para facilitar a sua interpretação do texto, para facilitar a compreensão do que o texto está falando. E de 3, identifique as palavras-chave do texto. Ao ler o texto, vá selecionando as palavras-chave para que você possa daí começar a elaborar a sua mensagem, a pregação que você irá usar. 4, leia o texto bíblico com a sua mente livre para extrair a mensagem. O que é que isto quer dizer? Não vá para o texto já com a ideia formada, mas vá para o texto com a mente livre, aberta, para que você possa extrair o que ali está escrito, o que o autor quis dizer ali, qual a mensagem que ali tem. Entendendo isso, você pode ir para o próximo ponto, que é o quê? Preparar a sua mensagem. Quando preparar esta mensagem, o nosso ponto 5 aqui diz: leia alguns comentários de outros pregadores. E isso só faça depois que a sua mensagem estiver pronta, para que você possa compará-los, a sua mensagem com a de outros pregadores. Se você caminhou dentro do texto, se você não saiu em algum ponto, isso vai lhe ajudar a adequar a sua mensagem dentro do texto que você leu. Por isso, precisa o pregador ler e estudar o texto. 4, busque entender a mensagem do autor. A interpretação no texto é uma só. A aplicação do texto pode ser variadas. 2 observações aqui nesse tópico 4. Busque entender a mensagem do autor, sabendo que a interpretação do texto é uma só. A aplicação do texto é que pode variar de um pregador para outro, de uma mensagem para outro, mas o que o autor quis dizer no texto já está ali. Então você vai interpretar isto e vai aplicar dentro da sua mensagem que você irá pregar. 5º tópico: identifique no texto quem escreveu o texto, para quem ou para que escreveu o texto, quando escreveu, aonde escreveu e o que escreveu. São 5 pontos fundamentais para a elaboração de um sermão. Você saber quem foi o autor daquele texto, você saber para quem ele escreveu e para que escreveu aquele texto, qual o motivo que o levou a escrever aquele texto, quando ele escreveu aquele texto, aonde ele estava quando escreveu o texto e o que escreveu no texto. Isso é indispensável na elaboração da mensagem bíblica. 6º tópico: mantenha o foco no texto e na mensagem escolhida. Lembre-se, você escolheu um texto e você escolheu uma mensagem. Então mantenha o foco nisto. Olha só, é normal o pregador iniciante começar a estudar e preparar a sua mensagem e envolver-se com outros textos e outras passagens e até mesmo com outras mensagens que não é o seu objetivo naquele momento. Para evitar isso, mantenha o foco e a concentração no que você está estudando e preparando. Veja só isso aqui, que você está exatamente organizando uma mensagem. Você já escolheu o texto, você já escolheu a sua mensagem, você começa a estudar e por algum motivo você lê um texto ou você lê um versículo e a sua mente vai a outro assunto, a uma outra mensagem. Vou te aconselhar, faça o seguinte:
pega uma caneta, pega um papel, escreva aquela ideia que veio ali e deixe ela reservada para uma outra oportunidade, porque agora você já escolheu um texto, você já escolheu a mensagem e você está preparando esta mensagem. Não pode perder o foco da sua mensagem. Alguns cuidados que precisamos ter aqui nesse ponto. Valorize o tempo. Desligue o celular. Desligue a TV ou algum aparelho de som. Procure um local para ficar só. Prepare todo o material que vai precisar. Bíblias, livros, dicionários bíblicos da língua portuguesa, concordância bíblica, caderno, lápis, tudo que você vai precisar para montar o seu sermão já deve estar ali perto de você, para que você não precise ficar saindo e perdendo o raciocínio, perder a continuidade do raciocínio. Você sentou para ler um texto, interpretar o texto, preparar a sua mensagem. Você não pode de maneira alguma perder o foco nisso. Então você se concentra, valorize o seu tempo ali, explore o máximo que você puder, desligue o celular para não ser incomodado com chamadas, com mensagens, com aplicativos, desligue uma TV que estiver próximo. Por que isso? Porque o som que vem da TV pode lhe chamar a atenção para lá e você perder o foco do que você está estudando. Semelhantemente, um som ligado, um aparelho de som ligado, mesmo que seja em um hino, isso pode tirar a sua atenção daquilo que você está estudando e organizar o local que você vai preparar essa mensagem. Por exemplo, quando eu vou trazer uma aula dessa aqui, eu já preparo todo o meu ambiente, tudo que eu preciso está aqui próximo de mim. Eu tenho aqui à minha direita um quadro, eu tenho aqui em cima do birô já os lápis que eu preciso para escrever, um apagador do quadro, o meu notebook está aqui, algumas canetas, a Bíblia Sagrada, alguns livros que eu preciso aqui do meu lado, tá certo? Para quê? Para preparar esta aula e eu não precisar sair. Escolhi um local reservado, estou aqui num departamento da igreja só, é isso, sem som, sem celular, sem televisão perto, só preparando a aula que estou transmitindo agora para você. Terminei a preparação da aula, já estou transmitindo para você esta aula em nome de Jesus. É isso que o pregador iniciante precisa fazer para preparar um sermão bíblico. Sendo assim, dando esses 6 pontos aí, esses 6 tópicos bem simples, que até colocamos aqui em nosso quadro, peça direção a Deus, defina o texto e a mensagem, leia e estude o texto, busque entender a mensagem do autor, identifique no texto, mantenha o foco no texto e na mensagem escolhida. Sabendo disso, podemos ir para o nosso 7º tópico. O nosso 7º tópico da nossa aula de hoje é alguns tipos de sermões. Um sermão pode ser classificado pela estrutura homilética como textual, temático ou expositivo. O primeiro, sermão temático, são aqueles em que os argumentos e as divisões são feitas de acordo com o assunto tratado. O sermão temático é a elaboração de um tópico, ele é construído de um determinado assunto ou ideia, tirado da Bíblia ou externa a ela. Qual a facilidade para esse sermão temático? É que você pode simplesmente ter um tema e desse tema você procurar na Bíblia um texto para dar apoio ao seu tema e desse texto, desse tema, você tirar os tópicos para a sua mensagem e usar diversas passagens bíblicas. O sermão é sermão temático. Você tem um tema e daí você prepara todo o seu sermão. Ou simples assim, o pregador pega a ideia, reúne o que a Bíblia diz sobre o assunto específico, organiza os textos bíblicos em apresentação lógica e depois faz um sermão temático.
você preparou o seu sermão temático, tá certo? 2, o sermão textual. É essencialmente o mesmo que o expositivo, com a diferença de que emprega uma passagem mais curta das Escrituras. Em geral, apenas alguns versículos, 1, 2 ou 3 versículos, podendo chegar aí a 4 ou 5 versículos. Os tópicos são extraídos do texto. Este provê o assunto e os principais tópicos do sermão. Um único assunto é retirado do texto e depois discutido sobre os tópicos que ele fornece. Os tópicos e subtópicos são extraídos do próprio texto. Perceba que no temático você usa o tema, no textual você vai usar o texto para elaboração dos seus tópicos e dos seus subtópicos. 3. O sermão expositivo é aquele que explora os argumentos principais da exposição hermenêutica, o sentido do texto e da exegese, a interpretação do texto, e faz uma exposição completa de um trecho ou de um texto mais ou menos extenso da Bíblia, fazendo o quê? Investigando, apurando e pesquisando. Esse sermão expositivo, você vai precisar entender o sentido do texto, você vai precisar interpretar o texto, e para isso você vai investigar o texto, você vai apurar, você vai pesquisar para elaborar o seu sermão expositivo. O pregador iniciante parte do texto para que possa buscar a ideia central do mesmo, antes de chegar no tema. Este tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual. O pregador precisa aplicar a mensagem antiga da Escritura aos ouvintes contemporâneos, mostrando a sua relevância. Ou seja, ele entende o que o autor quis falar no texto, ou falou no texto, na época e para quem falou e por que falou, e trazer para o presente momento a ideia do texto e explicar para os seus ouvintes. Alguns teólogos defendem que o sermão expositivo traz princípios. Pregação expositiva sempre começa com o texto da Escritura. Pregação expositiva encoraja o ouvinte a compreender a relevância contemporânea da Escritura. Resumindo isso tudo que falamos agora sobre os 3 sermões, quero lembrar que nós não nos aprofundamos sobre esses 3 tipos de sermãos, porque o nosso tema da nossa aula é como preparar um sermão. Nós só mostramos que os 3 utilizados, os 3 mais utilizados pelos pregadores são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O temático eu posso começar com um tema ou com um texto. O textual, eu tenho o texto e dele eu vou escolher um tema e vou dele formar os meus tópicos. E o expositivo eu vou investigar, eu vou apurar, eu vou pesquisar sobre o texto para que dele me venham as ideias e os tópicos, subtópicos, tema, tudo do sermão, e assim formar o meu sermão expositivo. Então, resumindo isso, enquanto o sermão textual é elaborado de um texto e o expositivo, a elaboração vem de uma passagem completa, o sermão temático é a elaboração de um tema ou de um texto. Amém? Último tópico da nossa aula, tópico 8, estrutura de um sermão. A estrutura de um sermão é
tema, texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar sobre cada um desses pontos. Tema é o mesmo que título, tá ok? De acordo com o texto base, envolvimento com o assunto da pregação. O tema, ele está de acordo com o texto base e tem o seu envolvimento com o assunto da pregação. O texto é alvo de oração, leitura, meditação e interpretação. Você escolhe o texto, esse texto ele vai dar suporte ao seu tema, ele vai gerar o seu tema, ele vai gerar os tópicos e subtópicos de um sermão expositivo, e você vai precisar orar para que Deus ele mostre o texto. Você vai ler o texto, você vai meditar no texto e fazer a interpretação desse texto. A introdução é o momento de apresentar o sermão. O que vai ser abordado deve ser curto, entusiasmado e deve envolver a igreja, ou seja, trazer a atenção dos ouvintes para o que você vai pregar. É muito importante esse ponto, a introdução da mensagem. Não é a pregação que você vai fazer, mas é apresentar o que você vai pregar, com o objetivo de quê? De envolver os seus ouvintes naquilo que você vai pregar, que anunciou dentro da introdução. Muito cuidado para não fazer uma introdução e na mensagem não ter nada do que você anunciou na introdução. O desenvolvimento, ou corpo do sermão, parte principal da mensagem, os tópicos e subtópicos que são as divisões do seu sermão, do assunto que você escolheu, do tema que você escolheu, do texto que você escolheu para apresentar a sua mensagem. Faça com que a mensagem tenha unidade. Coloque em ordem crescente dentro da ordem dos eventos. Conheça a história ou o evento que envolve a mensagem. Mantenha a ligação da mensagem com o tema e com o tópico anterior e posterior. Conduza uma conclusão impactante semelhante ao desenvolvimento. Não perca o interesse pela mensagem. Aplique a mensagem, pode ser tópico a tópico ou no final uma aplicação geral de todo o sermão. Apresentamos aí 7 pontos do desenvolvimento. O que é importante? Que a mensagem ela tenha unidade, ela tenha ligação ponto a ponto, para que não fique algo solto, que você comece um assunto, vai para outro e foge totalmente da unidade da mensagem que você está pregando, da ligação, do envolvimento de um tópico com o outro. Coloque em ordem crescente, isso é importante, você saber contar os fatos e pregar de uma forma crescente. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. É importante, dentro do desenvolvimento, você vai pregar sobre a ressurreição de Lázaro, vai montar o seu sermão, você precisa fazer ele uma ordem crescente na história. Olha só, você vai mostrar que Lázaro era amigo de Jesus, que Jesus se hospedava na casa de Lázaro e um certo dia Lázaro adoeceu. A doença de Lázaro agravou-se. Lázaro chegou a morrer. Jesus foi chamado e Jesus, ao chegar na aldeia de Betânia, ressuscitou a Lázaro. Perceba que você falou da amizade com ele,
dos dois, você falou da amizade dos dois, você falou que Lázaro hospedava Jesus em sua casa, os dois eram amigos, Lázaro adoeceu, agravou-se a enfermidade, morreu, e Jesus, quando chegou em Betânia, ressuscitou Lázaro. Veja que está em uma ordem crescente, em uma ordem lógica da história. Você não pode chegar dizendo que Jesus ressuscitou Lázaro sem dizer o que antes aconteceu, e isso dentro dos tópicos do desenvolvimento da mensagem. Mantenha essa ligação da mensagem com o tema e com o tópico anterior e posterior. Perceba aí na história de Lázaro, a enfermidade levou ao agravamento da enfermidade. O agravamento da enfermidade fez ele morrer. Ele morrendo foi sepultado, mas Jesus chegou e o ressuscitou. Um tópico está ligando tanto o anterior como o posterior, e a mensagem está tendo unidade. Não perca o interesse pela mensagem. Alguns pregadores cometem isso. Ele prepara 2, 3, 5 tópicos da mensagem, e algum tópico que ele cansou, ou que ele não deu tanto valor àquele tópico ali na mensagem. Sabemos sim que há tópicos mais fortes em uma mensagem, mas você, como pregador, não pode perder o interesse pela mensagem que você preparou. Todos os tópicos são importantes. Todos os tópicos você tem que dar a sua ênfase para transmitir, e transmitir com empolgação, com espiritualidade, para que os seus ouvintes não venham perder o interesse pela mensagem que você está ministrando. E por fim, aplique essa mensagem. Se quiser aplicar tópico a tópico, faça isso. Se não, quer fazer uma aplicação geral, no término da mensagem, faça a aplicação da mensagem que você tem anunciado. Amém? Conclusão da mensagem. Como já mencionamos, mantenha a empolgação e o fervor no ato de concluir a mensagem. Não perca isso hora nenhuma da sua mensagem. São 40, 45 minutos de mensagem. Mantenha a empolgação durante esse tempo. Mantenha o fervor e conclua a mensagem fazendo um breve resumo do que foi dito, podendo fazer o apelo ou uma oração, de acordo com a mensagem que você acabou de anunciar. E isto você vai ter que ter espiritualidade para entender qual a maneira que você vai concluir esta mensagem. Se vai fazer o apelo, se vai fazer a oração, se vai dizer amém e entregar a oportunidade a quem lhe deu, isso, devolver a oportunidade para quem lhe deu, e só sentar. Mas você quem vai ter que decidir isso na hora que você concluir a sua conclusão. Alguns pontos que devemos observar com a conclusão. A conclusão deve ser apontar o objetivo específico da mensagem. Ela deve ser clara e específica. Ela deve ser o resumo do sermão. O sermão mostrado em poucas palavras. Em um tempo bem resumido, você fazer o resumo do sermão que você pregou. O sermão deve ser uma aplicação direta à vida dos seus ouvintes. A conclusão deve ser pequena. Na conclusão, você deve evitar pregar uma segunda mensagem. Você já pregou, você está fazendo a conclusão. Então, evite pregar uma outra mensagem. A conclusão deve ser um apelo breve. Um breve apelo aos seus ouvintes, como já falamos. Um apelo de reconciliação, um apelo para aceitar a Cristo, isso direcionado aos não evangélicos ou aqueles que pararam na caminhada, ou um apelo de restauração à igreja, um apelo de renovação espiritual à igreja, um envolvimento da igreja, dos seus ouvintes com a obra de Deus. Então o apelo ele deve ser breve,
para não se tornar cansativo, para não se tornar abusivo e incomodar os seus ouvintes. Faça um apelo breve, rápido, né? Se for descrente, convido para a conversão em Cristo. Se tiver na igreja pessoas, os seus ouvintes afastadas do caminho do Senhor porque parou por alguma coisa, convide-os à reconciliação. E para a igreja em geral, um envolvimento com a obra, um despertamento, uma restauração, e aí Deus vai te dar a direção para fazer este apelo dentro desta conclusão bem breve, rápido e objetivo. Como deve ser esse convite? Impactante, não forçado ou prolongado. E quando? Logo após a mensagem, quando você estiver fazendo a sua conclusão. Quando você estiver concluindo, você lança o apelo e assim Deus irá te dar ali resultados da mensagem que você acabou de entregar. Não se entristeça se não houver uma decisão naquele momento. Não se entristeça se não tiver uma reconciliação naquele momento. Lembre-se, você entregou o que Deus colocou em seu coração. Você preparou este sermão. Você pediu a direção de Deus. Você definiu o texto e a mensagem que Deus lhe orientou. Você leu o texto. Você buscou entender a mensagem que o autor transmitiu. Você identificou no texto para quem ele escreveu, por que ele escreveu, quando ele escreveu, quem escreveu. Você manteve o foco. Você preparou seu sermão temático, expositivo, textual. Você montou dentro da estrutura de um sermão. Você se preparou para este momento. Então não se decepcione se não houver isso imediatamente. Lembre-se, a semente foi semeada. Você semeou a palavra de Deus e no tempo certo ela crescerá, ela vai germinar, vai crescer e vai dar frutos para a glória de Deus. Não desista de pregar o evangelho se você não está vendo resultados imediatos. Lembre-se, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Fica na paz e até a próxima aula.